Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Fracassa o maior ataque russo em Sloviansk. Blindados russos transformados em cinzas. Ou melhor, cinzas não, né? Ferro retorcido. Mas também incendiaram, mas ele não se transforma, o ferro, o aço, né? Assim como é transformado a madeira, alguma coisa assim, em cinzas rapidamente. O Comando Militar do Exército Russo lançou seu maior assalto mecanizado em meses na tentativa de romper as linhas de Slovensk, que agora é essa semana passada, hoje já é o segundo dia dessa semana entrante. A operação foi uma operação em longa escala, em grande escala, terminou um fiasco completo, com dezenas de blindados, tanques de guerra destruídos e veículos de transporte de tropa foram destruídos pelas forças ucranianas. O monitoramento ágil por drones transformou as rotas de avanço em uma verdadeira zona de morte, pulverizando o ímpeto das forças de Vladimir Putin. Se você quer testemunhar o desmantelamento que a gente conta para vocês todos os dias das colunas blindadas da Rússia, aqui é o lugar certo. Aqui você vê a verdade. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. E peço a todos que deixem um like, compartilhem esse vídeo de combate e comentem abaixo o que vocês acharam da eficiência dos drones nessa interceptação dos tanques. Na realidade, eu diria o seguinte, quase em todos os vídeos, o que a gente mais ouve falar, a arma moderna, que virou arma moderna, que tem sucesso, que a Ucrânia, ela prevalece aos russos na quantidade de drones, são os drones. O drone prevalece, o que eles chamam também de aeronaves, e chamam também de sistemas não tripulados. O plano estratégico da Rússia e as vias de acesso a Sloviansk. As forças russas são mortais, querem ser mortais do exército inimigo, mas as ucranianas, eles na realidade, perdão, as forças do exército da Rússia, do início de novo, lançaram um inimigo mortal, lançaram um ataque mortal mecanizado, com tanques de guerra e blindados já registrado nos últimos meses. Eles não têm muito mais tanque e nem carro blindado comparativamente ao que perderam nesse mais de 4 anos de guerra. Mais de 34 mil blindados foram perdidos no total, entre tanques e veículos de transporte de tropas. O objetivo central dessa ofensiva foi uma ofensiva pesada, era forçar um avanço rápido e violento diretamente no importante eixo de Sloviansk. O resultado prático da ação dos russos foi um cenário de destruição com dezenas de veículos blindados em chamas, espalhados no solo ucraniano. Esta operação frustrada se tornou um dos exemplos mais claros do nível de intensidade dos combates nessa região do leste e da incompetência russa. A meta da Rússia era romper de forma definitiva as posições avançadas ucranianas que barram a entrada nordeste de Sloviansk. Os alvos geográficos principais do assalto estavam concentrados na direção das localidades de Zakitne e também de Kriva Luka. Estas vilas rurais são de extrema importância, pois integram o anel da área defensiva externa que protege o alvo principal deles, Sloviansk. A perda dessas posições enfraqueceria as linhas, abrindo novas rotas favoráveis para o avanço do exército da Rússia contra as bases recuadas. Por este motivo, os generais russos optaram por lançar uma coluna mecanizada, pesada, em vez de usar aquelas pequenos grupos de infiltração de infantaria. O plano consistia em esmagar a primeira camada externa da linha de defesa ucraniana, nas suas trincheiras, nas suas casamatas, nas suas construções de concreto defensivas, e eles tentavam então romper a primeira linha através de um único e massivo avanço. O comando dos russos tentou alcançar o sucesso enviando 2 grupos de assalto simultâneos.
operando por rotas e rodovias diferentes. Um grupo marchou na direção de, ou então, marchou não, eu vou usar um outro termo, ele deslocou-se, né, na direção de Zakitne, enquanto a segunda coluna se deslocava com velocidade rumo ao setor de Kriva Luka. Esta manobra visava pressionar os batalhões de defesa da Ucrânia a partir de múltiplas direções no campo de batalha. A intenção tática era dividir a atenção dos artilheiros ucranianos e saturar a cobertura de monitoramento efetuada pelos drones. O plano buscava impedir que os defensores ucranianos concentrassem todo o volume de fogo pesado em uma única aproximação geográfica. Eles esperavam que eles dividindo, a Ucrânia não teria uma grande força de fogo para eliminar o avanço das duas colunas. Os militares russos também empregaram motocicletas rápidas para reduzir a dependência das estradas e evitar formações compactas tradicionais. As motos, teoricamente, permitiriam cruzar os terrenos expostos com agilidade, sem transformar as tropas em alvos fáceis para a artilharia ucraniana. Junto com os batedores, a Rússia enviou vários tanques e blindados pesados do modelo BMP para o centro do combate. Estes blindados tinham a função de suprimir as trincheiras da Ucrânia e absorver o fogo da Ucrânia enquanto a infantaria leve russa avançava. Na teoria, né, no planejamento, daria tudo certo. Mas os russos acreditavam que essa formação deles pulverizaria que os ucranianos e ela seria resiliente contra as armas antitanque ucranianas. Não foi. Eles calculavam que se um veículo fosse atingido, os outros elementos continuariam a marcha, garantindo a conquista do objetivo final. E a interceptação dos drones FPV e a aniquilação da coluna, ou das colunas. A principal fraqueza desta manobra militar russa residia na necessidade obrigatória de cruzar rotas totalmente expostas no fronte. Aquela é uma região de estepes, então é campo aberto. Isso permitiu que os operadores de drones ucranianos rastreassem cada viatura, cada elemento blindado desde o momento inicial da sua partida. As forças de defesa retardaram a entrada dos comboios e atacaram de forma isolada os veículos à medida que a formação quebrava. Então eles iam observando, né? Atacava, destruía 2, 3 veículos, um veículo, daí um para destruir outros. Eles não concentraram o fogo dos drones todos ao mesmo tempo. Eles foram, à medida que eles foram quebrando, aí a Ucrânia começou a vir. E aí notou-se que eles não tinham defesa antiaérea ali também. Então não adiantou muito. As forças de defesa, em vez de... os russos, em vez de chegar como uma força compacta, o ataque dos exércitos russos foi reduzido a fragmentos menores e sem coordenação. Motocicletas, veículos de transporte leve e blindados BMP avançavam de forma desordenada, descoordenada entre as árvores da região. Em vez de manterem uma linha contínua, esses elementos se separavam cada vez mais sob os impactos das explosões que vinham em cima deles. Os drones FPV da Ucrânia atingiram os blindados BMP inimigos, enquanto esses ainda realizavam o deslocamento em velocidade. Os projéteis interceptaram as forças invasoras russas e antes que os soldados pudessem encontrar qualquer tipo de abrigo ou apoio. Em diversos momentos da batalha, a ofensiva do exército russo, uma ofensiva que supunha-se ser mortal, perdeu completamente o ritmo de atuação. Com os blindados da frente destruídos, os veículos de trás eram forçados a passar por cima dos destroços em chamas. Então a Ucrânia sempre bombardeava os da frente para tentar paralisar os outros, mas quando eles conseguiam coordenar, eles continuavam avançando, mas a Ucrânia também ia atrás deles. Motocicletas e utilitários abandonados pelos soldados em fuga foram caçados e eliminados um a um pelos drones. O acúmulo de carcaças de aço retorcido provou que a verdadeira batalha foi vencida antes mesmo da linha de frente ucraniana.
As trincheiras da Ucrânia transformaram com sucesso a rota de acesso em uma gigantesca e intransponível zona de morte. Este grande fracasso da Rússia demonstra que o exército russo falha ao tentar usar assaltos mecanizados em massa contra Sloviansk. A Ucrânia provou que mantém uma capacidade excelente de reconhecimento aéreo e coordenação de fogo para responder às investidas. Se estas derrotas continuarem, que já vem acontecendo desde o primeiro ano de guerra, os russos serão forçados a recuar para táticas menores, menos visíveis e de menor impacto, como são as infiltrações que eles tentam fazer. Assim que ocorrer o reconhecimento da Ucrânia, ele localiza uma força mecanizada, os batalhões agem com rapidez, destruindo os planos dos russos. E para nós concluirmos, a aniquilação do maior ataque mecanizado russo em Sloviansk confirma a superioridade ucraniana, mas eles têm menos soldados. Na realidade, é a superioridade tecnológica que dá a eles precisão em cima dessa inteligência ucraniana que cria, usando essa inteligência ucraniana, que cria essa nova tecnologia. Ao converter a rota de aproximação em uma zona de morte, com drones FPV, a Ucrânia pulveriza a capacidade blindada russa, não conseguem avançar e foi destruída como toda a coluna de tanques, e as tropas que tentavam se aproximar ficaram longe de Sloviansk. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Muito obrigado, tenho certeza que posso contar com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.